Bom dia, nono ano. Vamos à nossa terceira videoaula. Espero que vocês estejam acompanhando. Lembrando que qualquer dúvida é só colocar lá na plataforma. Quero agradecer muito aí o feedback de alguns alunos, né, que estão colocando, que gostaram. Alguns até falaram daquela primeira aula que o quadro estava ruim, de fato estava muito ruim, mas acho que eu consegui solucionar essa situação. Qualquer coisa também, gente, se vocês acharem que a qualidade do vídeo ou que o quadro tá ruim, só falar que eu tô sempre tentando melhorar, tá? A gente tá sempre trabalhando para melhorar, para poder causar o menor transtorno possível, né? E, se Deus quiser, tão logo a gente vai poder voltar às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, vamos lá. Número 6. Diz respeito aos diferentes tipos de alelos encontrados em um indivíduo, ou seja, a sua constituição genética. O termo que completa corretamente a frase é genótipo letra C. Número 7. Algumas características morfológicas, características tipo de cabelo, tipo de olho, tá? E até fisiológicas do indivíduo. Fisiológicas é como funciona o organismo. Sofrem alterações em razão da interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação do 1 é influenciada pela interação entre o 2 e o meio ambiente. Então, é para completar, né? Marque a alternativa em que são indicadas as palavras que podem ser usadas corretamente para substituir, respectivamente, o número 1 e 2. Letra B, fenótipo e genótipo. Vamos substituir agora? Para vocês entenderem? Sendo assim, podemos dizer que a manifestação do fenótipo é influenciada pela interação entre o genótipo e o meio ambiente. Lembra que eu falei isso na aula? Eu falei para vocês na aula. O fenótipo é aquilo que a gente vê e é aquilo que sofre influência do meio ambiente. Então, ele pode ser mudado, né? Por exemplo, se eu pintar o meu cabelo, descolorir meu cabelo, pintar ele de louro, é o meu fenótipo. Mas isso não muda o quê? Não muda o meu gene. Eu posso passar essa característica do cabelo louro para uma filha, para um filho? Não, né? Se for levar só em relação ao fenótipo, não. Por quê? Porque eu usei tinta, eu pintei, né? A mulher tá lá, tá grávida, vai lá, pega um solzinho e fica bronzeada. Ela vai passar essa característica para a criança já vai nascer bronzeada? Não, não vai. Não vai porque isso é o quê? É o fenótipo, né? Ela está se bronzeando. Então, ela está mudando o fenótipo dela, que seria o quê? O genótipo, a cor da pele dela em questão, mais o meio, que seria o quê? Meio ambiente, nesse caso, ela estaria na praia se bronzeando, entrando em contato com os raios solares mais diretamente e logo ficaria bronzeado, tá? Essas características fenotípicas, essas mudanças fenotípicas, elas não mudam o gene. Então, se elas não mudam o gene, o genótipo, não é passado para o filho. Tá? É claro que a gente hoje em dia sabe que em alguns casos acontece a mudança do genótipo, de tanto que a pessoa é exposta a determinada situação, mas vamos pensar aqui no mais comum, tá bom? Então, número 7, resposta certa, letra B de bola, fenótipo e genótipo. Número 8. A pelagem das cobaias pode ser arrepiada ou lisa. Dependendo da presença do gene dominante Lzão e do gene recessivo Lzinho. O resultado do cruzamento entre um macho liso com uma fêmea arrepiada heterozigota é bom. Prestem atenção. Se a fêmea, a gente tem que estar muito atento nessas dicas que o problema dá para montar direitinho. Peraí, deixa eu tentar aqui. Esse quadro, gente, tá horrível. Então eu tô apagando com o dedo porque o meu apagador, ele não tá bom. Tá? Vamos lá então. Ó, não tá pegando. Deixa eu ver aqui uma outra caneta, tá? Pra ver se eu consigo. Peraí. Preciso colocar pra vocês isso no quadro, senão vocês não vão entender. Vamos lá.
8. Acho que agora melhorou. Tomara que vocês estejam conseguindo enxergar daí. Bom, vamos lá então. Se a fêmea é arrepiada e heterozigota, Lzão, Lzinho, certo? Fêmea. Desculpa aí a letra, mas é que esse quadro ele tá na frente de uma televisão, então fica meio bom. A letra já não é boa, mas vamos lá. Se a fêmea é arrepiada e é heterozigota, então a gente já viu aqui que a característica recessiva é o liso, não é o arrepiado. O arrepiado é o dominante. A gente também poderia ver pela letra, né? Sempre se representa pela letra do recessivo. Então, o recessivo seria o quê? Se a letra é L, seria liso, tá? Então, o macho é liso. Se o macho é liso, ele só pode ser o quê? Homozigoto recessivo. Não tem como ele ser heterozigoto. Se ele fosse heterozigoto, ele seria arrepiado igual a fêmea. Se ele fosse homozigoto dominante, também seria arrepiado como a fêmea. Então, o macho só pode ser assim, né? Homozigoto recessivo. Macho, ele é liso, tá? Ele tem a pelagem lisa. Então, vamos nós. Primeira coisa, se eu já tenho isso daqui, o resto muito mais fácil, tá? Aí ele até fala aqui, ó. Dependendo da presença do gene dominante Lzão, e do gene recessivo Lzinho. O resultado do cruzamento entre um macho liso com uma fêmea arrepiada heterozigota é fácil. Agora a gente vai o quê? Fazer o cruzamento. O primeiro com o primeiro, Lzão, Lzinho. O primeiro com o segundo, Lzão, Lzinho. O segundo com o segundo, Lzinho, Lzinho. O segundo com o segundo não, perdão, gente. O segundo com o primeiro e agora sim o segundo com o segundo, tá? Eu vou repetir para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. O primeiro com o primeiro, Lzão, Lzinho. O primeiro com o segundo, Lzão, Lzinho. O segundo com o primeiro, Lzinho, Lzinho. E o segundo com o segundo, Lzinho, Lzinho. Eu vou tirar a mão daqui do L para não ficar aparecendo outra letra, tá bom? Tá? Então, a gente já sabe o que é Lzinho, 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 tá. O que ele quer saber? Qual o resultado? Vamos lá. O resultado do cruzamento entre o macho liso com uma fêmea arrepiada heterozigota. Vamos lá, então? O que eu tenho aqui? Eu tenho 50%, que vai ser o quê? Arrepiado. E eu tenho aqui 50%, que vai ser o quê? Liso, né? Homozigoto recessivo, liso. Vai ser liso. Tá? Então, a gente olha aqui qual seria a resposta, letra A. 50% liso e 50% arrepiado heterozigoto, tá? Por que ele não colocou no liso homozigoto recessivo? Porque é óbvio, que não tem como ser de outra forma. Ele só colocou arrepiado heterozigoto porque poderia ser arrepiado que homozigoto dominante, tá? Então aí, para ficar mais completo, ele colocou. Prestem atenção nisso. Isso serve para concurso também. Observem sempre a resposta mais completa. Às vezes você tem mais de uma resposta certa nas opções, mas a resposta mais completa que vai contar como a certa, tá? Então, nesse caso aqui seria a letra A. Bom, número 9. Nas férias de verão, João viajou com seus pais para a praia. Quando voltou, sua pele estava bem mais bronzeada do que antes da viagem. Olha o que eu falei para vocês, acabei de falar praticamente. Essa mudança na coloração da pele de João ocorreu em decorrência de uma variação em seu fenótipo, que é o quê? O genótipo com o meio ambiente. É a interação do genótipo com o meio ambiente.
Então, aqui é fenótipo. Por quê? Porque daqui a alguns dias, se ele não pegar sol, ele vai descorar, ele vai voltar a coloração dele normal, tá? Ele só tá bronzeadão porque ele foi de férias lá pra praia curtir. Beleza? Número 10. Ao analisar uma matéria sobre genética em um jornal antigo, o professor Roberto Tobias sentiu dificuldade na leitura de alguns termos. Olha só. Observe o texto a seguir e marque a afirmativa que preenche os espaços corretamente. Dois termos, fenótipo e genótipo, está aqui entre parênteses, foram criados em 1909 pelo pesquisador dinamarquês Willem Jansen. De acordo com Jansen, o termo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. O termo fenótipo? Dessa forma, temos uma relação direta, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, por exemplo. Assim, as características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o fenótipo pode ser alterado temporariamente sem determinar a alteração do genótipo. É o caso do bronzeamento, é o caso de pintar o cabelo, é o caso das escovas progressivas, enfim, o que vocês quiserem pensar, tá? Então, a resposta certa aqui seria a letra C, genótipo, fenótipo, fenótipo. Né? Vamos de novo para ver? Ó, dessa forma, temos uma relação direta, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, certo? Por exemplo, assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Ponto. Está no genótipo, vai passar para o filho. Agora, já o fenótipo pode ser alterado temporariamente, sem determinar alteração no genótipo. Tá? O fenótipo ele pode ser alterado temporariamente, depois a pessoa volta àquilo que era antes. Né? Quando a pessoa faz uma tatuagem, ela está alterando o fenótipo dela e não o genótipo. Né? Por mais até que a tatuagem, hoje em dia até tem meios de tirar, mas tem tatuagem que fica para sempre e tudo mais. Mas na realidade ela não vai, se ela tiver um filho, ela não vai passar aquela tatuagem para a criança. A criança não vai nascer com aquela tatuagem. Porque ela alterou o quê? O fenótipo, ela não alterou o genótipo. Agora, né? Muitas das vezes, mas eu vi uns esclarecimentos há pouco tempo, que quem tem tatuagem não pode doar sangue. Não é bem por aí, tá, gente? Existe um período que a pessoa não pode doar, depois ela pode doar sim, tá? Porque na realidade dá alteração na hora, lá que é feita a tatuagem, algumas semanas, mas depois volta tudo ao normal. Desde que ela não faça outra tatuagem. Se ela fizer outra tatuagem, aí... Bom, vamos lá então. Número 11. Podemos dizer que o fenótipo é letra D. Resposta correta é letra D. O conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Tá? Por quê? Porque na realidade, olha aqui. Letra A é o conjunto de características de um indivíduo. Não, não é. Isso seria o genótipo. É a junção de caracteres exteriores de um indivíduo. Também não é. É o agrupamento de características decorrentes de ação do meio ambiente. Veja bem, não falou aqui do genótipo, não é só ação do meio ambiente. Você tem a interação do genótipo com o meio. Letra D. É o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Letra E. Inclui no genótipo passando as suas características para ele. Não, também não. Na realidade, essa questão, na minha opinião, ela está mal formulada. Eu jamais compararia essa questão em prova. Tá? Porque ela está mal formulada. Porque, na realidade, é a interação do genótipo com o meio. Isso daqui confunde um pouco o aluno. Né? Vamos lá, então. Número 12. Mas, de qualquer maneira, qual a marca é a letra D. Tá? Número 12. O indivíduo que apresenta dois alelos diferentes de um mesmo gene, dizemos que é um indivíduo heterozigoto. Dois alelos diferentes aqui, ó. Nós temos o exemplo aqui, letras diferentes. Número 13. Alguns estudos com gêmeos idênticos mostram que o QI, a altura e os talentos artísticos podem ser diferentes entre indivíduos. Essa questão, Maria Eduarda e Ana Clara, lembrei de vocês.
porque fala dos gêmeos idênticos, né? A melhor explicação para essas diferenças é que, letra B, o ambiente e os genes interagem no desenvolvimento e expressão das características herdadas. Apesar de vocês serem muito parecidas fisicamente, né, cada uma vai ser influenciada de uma forma pelo ambiente e a partir daí, né, vai ter determinadas mais aptidões para uma coisa do que para outras, comportamentos diferentes, enfim. Às vezes, algumas coisas são bem semelhantes, mas com relação a comportamentos e aptidões, pode ser, apesar que no caso vocês duas são muito inteligentes, né? Pelo menos em biologia vocês são muito inteligentes. Então, eu não sei, assim, não convivo com vocês para saber se vocês têm aptidões com relação a outras coisas bem diferentes uma da outra, né? Vamos lá então. Mas eu lembrei de vocês por causa da gêmea idêntica, tá bom? Número 14. Um estudante de 23 anos, doador de sangue tipo universal. Gente, essa questão aqui, nós vamos trabalhar com isso. Ainda não vai ser a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu vou trazer pra gente problemas, tá? Eu vou fazer com vocês alguns. Depois vocês vão fazer em casa o restante e aí nós vamos corrigir, tá? Mas vamos lá então. De qualquer maneira, eu ainda vou falar sobre grupo sanguíneo esse ano e fator RH voltado para a genética. Número 14. Um estudante de 23 anos, doador de sangue tipo universal, seria, eu vou colocar aqui no cantinho só a título de curiosidade, é o O, tá? É o sangue do grupo O. É moreno, tem estatura mediana e pesa 85 quilos. Todas as alternativas apresentam características hereditárias desse estudante que são influenciadas pelo ambiente, exceto, veja bem, pelo ambiente. Presta atenção. É moreno. Se ele pegar sol, ele vai ficar mais moreno. Se ele não pegar, ele não vai perder a cor, porque ele já é moreno, mas ele não vai ficar bronzeado. Tem estatura mediana. Isso daí também, na realidade, ele tem 23 anos e pesa 85 quilos. O peso pode ser modificado, né? A estatura, por que ela entra como pode ser modificada? Não que a pessoa possa crescer, mas uma pessoa que se estica, que faz alongamento, que ela tende a corrigir a postura e ficar um pouco mais alta, né? Na realidade, ela não fica mais alta, ela corrige a postura, então, para quem vê, a impressão que dá é que ela fica um pouco mais alta. Outra coisa também é o salto do sapato, né? Que à medida que a pessoa utiliza um sapato com salto, ela pode ficar mais alta. Por influência de quê? Do meio ambiente. Agora, o sangue tem como trocar? Não, vai ser sempre O. Então, qual é a questão certa aqui? Letra D, grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo não tem como trocar, tá? Não tem como mudar o tipo de sangue da pessoa. Vai ser sempre o mesmo, tá bom? Todas as outras opções, a cor da pele, se pegar sol, o peso, né? Eu, por exemplo, agora com essa quarentena, tô comendo mais porque fico em casa, resultado, tô mais gorda. A altura também, por causa de sapato ou por causa disso que eu tô falando para vocês. Faz alongamento, faz uma atividade física, corrige a postura, a impressão que daí que a pessoa ficou mais alta, né? Da mesma forma que as pessoas de mais idade que tendem a curvar, né, elas tendem a diminuir de tamanho. Na realidade, elas não estão diminuindo de tamanho, mas conforme a postura delas da coluna curva, parece que elas diminuíram de tamanho. Se medir, dá menos. Dá uma altura menor, tá? Só que na realidade, porque, né, são os ambientes o quê? Externos. São as influências, perdão, são as influências externas. Mas no caso do grupo sanguíneo não tem influência externa. É sempre o mesmo. Então, nesse caso, questão certa, letra D de dado, grupo sanguíneo. Tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui. A aula, de fato, foi bem curtinha. Não se preocupem, em biologia a gente não tem tanto conteúdo assim para dar o ano inteiro. Eu quero trabalhar bastante genética com vocês,
porque ano que vem, quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão já partir para a segunda lei de Mendel e o professor não vai ter essa paciência de dar tudo mastigadinho. Ele já vai entrar na segunda lei de Mendel partindo da premissa que vocês sabem a primeira lei, tá? Então, na realidade, nós vamos trabalhar bastante, já que a gente tem um tempo hábil esse ano para trabalhar bastante isso, nós vamos trabalhar bastante isso, né? No nono ano, não estou falando esse ano em especial por conta dessa situação, não. Estou falando nono ano, porque ele tem menos matéria de biologia, né? Porque como divide biologia, química e física, então biologia fica com uma quantidade de matéria não tão grande, então dá pra gente fazer bastante revisão. Próxima aula eu vou colocar mais exercícios de genética. Aí também o vídeo vai ser curto, por quê? Porque eu vou fazer, de repente, 3 exercícios com vocês e depois eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios em casa e aí na outra aula nós vamos corrigir, tá bom? E esses exercícios que vocês fizerem em casa, eu vou pedir para vocês tirarem as dúvidas se houver alguma dúvida, tá? Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, entra lá na plataforma que eu tô disponível sempre para tirar a dúvida de vocês, para responder qualquer coisa, tá? Tentar resolver aí os probleminhas. Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.